No vídeo de hoje eu vou responder uma dúvida bem frequente. Bebês podem consumir mel? Há algumas semanas eu fiz um vídeo aqui no canal no qual eu falava que as crianças não devem consumir doce, açúcar, né? Nada que seja doce, adocicado, a não ser alimentos que naturalmente contêm açúcar, como frutas. Mas enfim, açúcar adicionado não deve fazer parte da dieta da criança até 2 anos de idade. E aí surgiu uma dúvida muito pertinente. Muitas seguidoras comentaram lá, né, com esse questionamento. E elas queriam saber o seguinte: ok, não devemos dar açúcar para a criança até 2 anos de idade, mas a gente pode dar mel? A gente pode adoçar os alimentos com mel? E aí eu achei importante fazer esse vídeo aqui e esclarecer um detalhe muito importante que diz respeito à saúde dos pequenos. Que é o seguinte, gente, até 1 ano de idade não se deve dar mel para bebês, porque isso é inclusive um risco para a saúde deles. E por que isso é um risco para a saúde do bebê? Por conta do botulismo. Então, crianças que consumirem mel até 1 ano de idade, elas têm uma chance de ter uma doença chamada botulismo. Bom, então respondendo a dúvida aí do que é o botulismo, é bom esclarecer que o botulismo ele se trata de uma intoxicação alimentar e que ela pode levar, né, aí a algumas complicações neurológicas, que seria o quê? Tremores no corpo, uma moleza maior, né, uma dificuldade de deglutição e também uma perda de apetite por parte da criança. Em casos mais graves, a criança ela chega a ter insuficiência respiratória, o que é super grave, né, pode levar à morte, e complicações neurológicas. Então o botulismo, ele é algo realmente perigoso. Ele não é comum, ele é uma doença rara, mas quando ele acomete, né, um bebê, ele se torna extremamente perigoso. Para vocês terem uma ideia, segundo o Guia Brasileiro de Vigilância Epidemiológica, vou escrever o nome aqui na tela só para não ficar confuso, ele fala que mais ou menos 5% do total de mortes súbitas de criança, né, no Brasil, ele acontece por botulismo. Então, na verdade, assim, 5% de morte súbita não é tão pouco, né, gente? Não é algo tão raro. Ok, que morte súbita não é, né, caso comum de acontecer, mas 5% dessas mortes, elas são causadas por botulismo. Então, muita atenção, não dá para oferecer mel para criança antes de 1 ano. Bom, e por que acontece isso, né, gente? Por que crianças com menos de 1 ano, elas têm essa propensão aí ao botulismo causada pelo mel? Porque o sistema gastrointestinal da criança, ele não tá pronto ainda, né, para eliminar esse bacilo, que é o bacilo causador do botulismo. Então, crianças depois de 1 ano de idade, elas já têm, né, um sistema que expele esse causador da doença e, né, elas conseguem se defender, mas até 1 ano de idade não existe essa defesa do organismo. Gente, eu já dei mel pro meu filho antes de 1 ano, e agora, o que eu faço? Bom, na verdade é o seguinte, se você já deu mel pro seu filho e não aconteceu nada, não se preocupe. Por quê? Porque o período de incubação, né, da doença, ele é de 12 a 36 horas até alguns dias. Então, se já se passaram alguns dias e não aconteceu nada, tá tudo bem, a criança não desenvolveu a doença. Entretanto, se faz aí 12, 36 horas ou poucos dias, né, 4 dias, observe ainda as reações da criança, veja como é que ela está, se ela não está mais sonolenta, se ela não perdeu o apetite, se ela não está com dificuldade, né, alguma dificuldade respiratória, se ela não está mais mole. Então é muito importante você observar esses detalhes e no momento que você perceber que tem alguma coisa estranha, correr para um médico, conversar com um médico, ou até se você não percebeu nada e tá com dúvida, conversar com o médico de qualquer forma. E outros sintomas que você deve observar, caso a criança tenha menos de 1 ano e tenha ingerido mel, né, em menos de 36 horas, é se ela está apresentando algum sintoma como diarreia, né, como vômito ou como dificuldade de engolir. Então esses sintomas também têm que ser muito bem observados e você deve, né, contatar imediatamente um médico para ver como agir nesse tipo de situação. Então, gente, muito cuidado, muito alerta, né? As pessoas às vezes, né, numa boa intenção de deixar o suquinho da criança mais doce, não oferecer açúcar, acabam misturando aí o mel, né? Algumas pessoas misturam mel no leite. Antigamente, né, as mamadeiras, elas eram adoçadas com mel. Então não pode se fazer isso até 1 ano de idade. Só a partir de 1 ano de idade que a criança pode ter contato com mel. Até 1 ano não, por risco de botulismo. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o like, inscreva-se no canal. Grande beijo, até a próxima.